Continuando nossa imersão nesse descasso de 1997, a ideia hoje é trilhar cada música de Time Out of Mind, entendendo as canções individualmente e dentro do contexto do disco. Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Meu nome é Pedro Couto e nem quero gastar muito tempo na introdução para partir direto para as músicas. Só lembrando de, se gostou desse projeto, apoia lá no apoia-se.se/dilanesco. Menos de uma cervejinha por mês, vai? Eu vou pedir uma coisa que nunca pedi. Onde quer que você estiver ouvindo isso aqui, dá 5 estrelas, curta, se inscreva, siga, enfim. Dê um sinal pros algoritmos de que esse conteúdo é valioso para você. Agora sim, bora! O trecho que ouvimos é da música Blind Willie McTell. Ela foi inicialmente gravada em 1983, mas ficou de fora do disco da época, o Infidels, e só seria lançada no primeiro volume da Bootleg Series em 91. E por que eu incluí aqui, né? Porque talvez ela seja a faísca, o insight que geraria a mudança 14 anos depois. Uma pequena pista disso é que Bob Dylan estreou e tocou ela diversas vezes ao vivo ali desde agosto de 1997, no mesmo mês que antecede o lançamento do disco Time Out of Mind. Ele manteria essa música com frequência no repertório nos próximos anos. A canção tem uma narrativa rica e complexa sobre origem, peregrinação, empatia e reverência. Dylan diz que ninguém canta o blues como Blind Willie McTell, dando os devidos créditos não apenas ao músico, mas à sua tradição, um homem negro americano cujo passado é cercado de dor e resistência. A letra ultrapassa a homenagem pessoal e se torna uma reflexão sobre uma história maior, da escravidão, da injustiça racial e da memória coletiva de um tempo imemorial, ou seja, um tempo fora da mente. Time Out of Mind. Ao colocar o narrador em primeira pessoa e mencionar a América como uma nova Jerusalém, Bob Dylan também se aproxima e, de certa forma, correlaciona a sua própria origem judaica cercada de perseguição e resistência também. Ao final, apesar de toda a fé, né, e aí tanto a fé religiosa quanto aquela de perseverança e de esperança, apesar da vontade de querer um paraíso justo na terra ali, apesar de tudo isso, o poder, a ganância e sementes corruptas parecem ter tomado conta, ele diz na música, né? E descrevendo praticamente um mundo que deu errado, ou World Gone Wrong, o nome de uma daqueles discos acústicos de covers que o Dylan lançou antes de Time Out of Mind e que com certeza serviram de referência para ele. Né? Ao que parece, essa imagem narrativa se manteve na cabeça dele por muitos anos. E é curioso como o disco Time Out of Mind traz alguns cenários e contextos que permeiam praticamente todas as músicas aí. Há pessoas vagando, meio perdidas, há pessoas com sono, insonhos ou insones, e há sempre algo quente, queimando ou pegando fogo. São elementos usados de diversas maneiras, mas que parecem trazer um manto que conecta, de certa forma, as canções. E aí, como eu comentei no episódio anterior, no livro sobre este disco que eu comentei, né, o autor Graylee Herron mostra como existem 3 temas e linguagens recorrentes: o repertório das baladas sangrentas, as alegorias religiosas e a jornada do negro na América, em especial nos Estados Unidos, né? O Graylee Herron também defende que o disco não é só temático, como é o mesmo narrador em todas as canções. Para ele, o disco é sobre um homem que comete feminicídio, né? Ele cria toda uma linha do tempo ao juntar os temas e as situações de todas as canções, dividindo basicamente em 6 momentos aí. Primeiro, o narrador está obcecado com a perda de um amor e anseia por se reunir com a amada, como nas canções Lovesick, Dirty Road Blues e Million Miles.
Depois quanto mais essa busca por retomar o amor fracassa, mais desesperado e ameaçador o narrador fica, como em Make You Feel My Love e Can't Wait. E aí, em terceiro momento ali, em um rompante de raiva, ele persegue a mulher e comete um assassinato, como Until I Fell in Love With You. E quarto, ele se torna um fugitivo da lei, mas é logo capturado, como em Cold Iron's Bound. Em quinto momento ali desse filme que o autor aí pintou, ele se vê aprisionado e condenado, como em Not Dark Yet e Stand in the Doorway. E sexto, ele espera que de alguma forma receba perdão ou redenção, seja neste mundo ou no próximo, mas não há clareza se ele será liberto mesmo, como em Trying to Get to Heaven e Highlands. Eu particularmente, humildemente aqui, eu acho uma visão meio forçada, assim, bem forçada. Não consigo concordar com essa interpretação. Eu acho que destrinchar em 3 universos faz muito sentido e cria uma colcha de retalhos que se entrelaçam mesmo, assim, né? A alegoria religiosa como símbolo, né? Como linguagem para contar a história de homens desesperados pela esperança perdida. E a peregrinação do negro na América, conectando essa esperança do amor na própria liberdade e justiça, né? E as baladas sangrentas como uma forma tradicional da cultura blues e folk e também uma maneira de ilustrar esse desespero. Eu acho que há uma possibilidade de ler as músicas nesse entrelaçamento, com narrativas que se complementam, né? Mas daí a imaginar que a gente está falando de um assassino psicopático em todas as canções, aí eu não sei não. Bom, vamos ver como cada canção conta a sua história. O disco abre com um suspense, quase como aquela ameaça sonora do filme Psicose, do Hitchcock, sabe? A sonoridade, eu não vou tentar imitar não, a sonoridade escolhida por Daniel Lanois para Lovesick casou muito bem, cria uma certa névoa sonora, meio enferrujada, sei lá, indica uma certa sonolência também, né? Apesar do narrador nunca explicitar que está sonhando. Os pés estão cansados, a mente confusa, ele está numa espécie de sonambulismo, caminhando para uma cidade vazia, né? numa insônia que talvez faça ele fantasiar imagens, né? E ele se pergunta se ouviu alguém contar uma mentira, sem saber mais o que é realidade e o que é fantasia nesse estado aí de sono, de sonolência. Há uma possível traição feita enquanto o narrador está dormindo, e apesar de amar loucamente, ele está cansado desse amor doentio, né? Lovesick. Ao fim da canção, apesar de uma certa raiva e da tentativa de esquecer, o narrador admite: eu daria tudo para estar com você. E quem seria você? A quem se dirige esse desejo? A próxima música do disco é Dirt Road Blues, e que tem ares antigos, né? E aí, não é essa versão, mas na versão do disco, a mixagem de Lanois mistura, de fato, todos os instrumentos ali, né? Ele consegue fazer um amálgama, né? E mais do que um arranjo, ele faz essa mistureba, assim. É um blues bem tradicional, que poderia muito bem ter saído dos primeiros discos elétricos do Dylan, lá dos anos 60, por exemplo, né? O narrador agora é um andarilho pelas estradas, num desespero em encontrar sua amada, que aparentemente conseguiu fugir dele, escapar dele, sei lá. Ele menciona que vai caminhar até que seus olhos sangrem, talvez uma referência ao choro de Jó na Bíblia, né, que chora em um sofrimento profundo. A estrofe inteira diz algo como, traduzindo livremente aqui: vou caminhar nessa estrada suja até que meus olhos comecem a sangrar, e até que meus olhos não vejam mais nada, até que não tenha mais nada para ver, até que as correntes se quebrem e eu seja libertado. Sob aqueles universos que eu comentei, há a libertação da prisão da culpa ou do remorso pelo
amor perdido, né, por um erro que ele fez durante um relacionamento, sei lá. Mas há também a libertação do aprisionamento da escravidão. Ele tá na música ele tá numa tempestade de granizo, com granizo assim, né? Tipo a hard rain's gonna fall, sabe? Mas está na esperança de encontrar o lado ensolarado do amor, o lado, né, positivo da vida. No fim, ele continua caminhando na busca que ele ouça o chamado da sua amada, que pode ser uma mulher ou talvez a própria liberdade, né? E quando a ode de Blind Willie McTell que eu comentei no início. I don't know if I saw you, if I would kiss you and kill you. It probably wouldn't matter to you anyhow. Então, essa caminhada segue até a porta de entrada de alguém. E aí, essa música que a gente ouviu, Standing in the Doorway, o narrador já tá cansado, acabado, desesperançoso. Se a procura da faixa anterior era um ato ativo, agitado, agora as coisas estão bem mais lentas, lamuriosas, né? Não há mais para onde ir, não há mais o que queimar. Será que, quando ele fala queimar, nessa música seriam os seus olhos chorosos da faixa anterior? Então ele diz: não sei se eu te visse, se eu te beijaria ou te mataria. Provavelmente você pouco se importaria. Né? Traduzindo livremente, essa rima foi sem querer. Aqui é agressivo e misógino, aí indicando a influência das baladas sangrentas, né? Acho que não tem nem discussão. É também, se a gente quiser, né, pensar, é também uma metáfora sobre o desespero, num descontrole imaturo de não saber discernir a raiva do amor, o nojo do desejo. Tudo isso porque a amada deixou o narrador esperando na porta de entrada, no encontro ou reencontro frustrado. A vida continua, mas qualquer pingo de alegria alheia lhe dá tristeza, já que o fantasma daquela bela paixão continua ali rondando, né? Quem não se identifica? E essa dúvida entre matar e beijar talvez seja também uma alusão, em forma de exercício, sobre a possível sensação de Jesus ao ser traído por Judas. O beijo da traição, o beijo pela certeza do fim, sei lá, muito viagem, será? Eu lembrei até mesmo daquela cena de beijo entre o Michael Corleone e o seu irmão Freddie, sabe? O beijo da certeza da traição, da desilusão completa. E nessa música, em Standing in the Doorway, e essa porta, né? O que é essa porta de entrada? Para onde será que ela dá? Ele foi expulso de casa, impedido de entrar, ou será que essa porta é a mesma de Knocking on Heaven's Door? Ou seja, um homem que cometeu pecados, que errou, que morreu, sei lá, e agora se vê do lado de fora do paraíso. A partir do meio da canção, parece que o tema muda, assim, né, dá uma ruptura, parece. Ele diz que talvez seja pego e parece estar fugindo, mas prefere não admitir nada, já que a misericórdia de Deus está próxima. Pensando na alegoria cristã, o autor que eu comentei, o Grayley, faz um paralelo com o filme do Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo, de 1988. E aí no filme ali é o drama de Jesus sendo revisitado por outra ótica ali, né? É uma interpretação esquisita, mas curiosa, né? É como se Jesus estivesse sem chão pelos erros que cometeu por não mais poder estar com a sua amada, que talvez fosse a própria Maria Madalena, segundo esse autor ali, né? Cuja relação feriria as regras sociais. E aí, na descrição do Dylan, Jesus está perdido em um mundo mais moderno aqui, né? Circulando por bares, tocando violão, dançando com mulheres ao som de jukebox, enfim, né? A cultura negra americana é clara numa frase "Blues wrapped around my head", a tristeza envolvendo a minha cabeça. É uma imagem já usada em canções antigas, como a própria Bessie Smith cantou numa música chamada Graveyard Dream Blues, e aí tem até esse dream, né? Essa coisa do sonho, que também é uma coisa que aparece em várias canções. E também serve como uma imagem de coroa de espinhos de Jesus, né? A tristeza em volta da minha cabeça, né? Enfim, é uma possível, né? Interpretação. O arranjo dessa música, numa balada bem arrastada,
etérea, esfumaçada, para mim eu acho belíssima, né? A cama sonora que foi feita, uma mistura coesa entre órgão, baixo, guitarra, violão, bateria, tudo cria uma ótima trilha para uma música com uma imagem tão poderosa, que apesar de toda essa reflexão, também é completamente acessível ali, né? Lembra até aquelas cenas de filmes românticos em que em que uma pessoa sofrendo de amor chora sentada à frente da porta, sabe? Enquanto a chuva cai. Você com certeza lembra de um filme assim. Million Miles é um homem refletindo sobre as fatalidades da vida que o fizeram tá onde tá, muito longe de onde gostaria. Um homem desesperado pela saudade, pelo desejo de uma musa que está a milhões de milhas longe. Se na música One Too Many Mornings, lá de 1964, a sua amada estava a milhares de milhas, agora são milhões. Novamente, a questão: com quem o narrador quer estar próximo? Da amada? Talvez. Mas quem sabe podemos pensar que esse abandono é pelo próprio Deus a um negro nos Estados Unidos, que o fez escravo em um continente tão distante da sua origem. Ou talvez seja a desesperança por alguém que se vê longe da própria liberdade. O arranjo e a interpretação de Dylan é para mim algo quase malandro ali, né? Há um desespero e uma tristeza de quem sabe que seria inevitável, um sofrimento previsível, sei lá. I'm going down the river, down to New Orleans. I close my eyes, they tell me everything will be alright. I don't know what alright even means. Trying to Get to Heaven é tão pesada quanto perfeita. Aqui fica claro que a porta tem como destino o paraíso, já ticando o aspecto religioso. A tradição aqui não é bem em relação às baladas sangrentas, mas naquela reflexão de World Gone Wrong, de um homem desamparado, desesperançoso. E aí ele fala, né, quando você acha que perdeu tudo, você descobre que é sempre possível perder um pouco mais. Quanta sofrência, meu Deus! Mas mais do que isso, é uma colagem complexa de diversas músicas. No livro Why Bob Dylan Matters, o autor Richard Thomas conta ao menos 10 referências de canções tradicionais, passando por Woody Guthrie, Robert Johnson, indo até rezas de origem africana. É como se Dylan não fosse mais um compositor, mas um historiador, um pesquisador de campo que faz um compilado de ecos de diversos pilares da sociedade dos Estados Unidos. Toda essa colagem e as imagens estão diretamente conectadas a uma espécie de jornada de herói, uma peregrinação triste e desesperada dos negros escravizados. E conectando ainda mais aos pilares dos Estados Unidos, é possível pensar nessa música como se fosse um complemento ao clássico da literatura americana, As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Nesse caso, o ponto de vista não é o do Huck, mas de seu amigo negro, Jim, que é escravo fugido. A trama do livro se passa no estado de Missouri, como também é mencionado na música, e, aliás, é o mesmo estado da Karen Dennis, a ex-mulher do Dylan, que é negra. Trying to Get to Heaven pode ser vista, então, meio que pela fuga de um escravo que atravessa rios lamacentos e vales solitários para acabar em New Orleans, região onde havia um dos maiores mercados de venda de escravos, ou seja, deu errado. Piada, enfim. Outro lugar mencionado é a cidade de Baltimore, local onde uma tal de Mary Jane tem casa. Aqui tem referência da canção folk Riding in the Buggy Miss Mary Jane, que ele fala praticamente, né, igual assim. E Baltimore é importante porque era um dos lugares com maior quantidade de negros livres antes da Guerra Civil. Ou seja, se o narrador seguir até New Orleans, o final não deve ser tão bom. Mas se ele conseguir chegar até a casa da Mary Jane, talvez a porta do paraíso não se feche para o narrador. E aí, mesmo sem ter todas essas
pistas e informações aí que eu coloquei, Trying to Get to Heaven é linda e eu acho arrebatadora. Eu mesmo, aí só um parênteses também, tenho um carinho especial por ela, porque um dos motivos é que em 2012, quando o Dylan passou pelo Brasil, eu fui nos 2 shows que ele fez em São Paulo. Eu sabia que se essa música tocasse, eu me acabaria. E aí no primeiro show ele não tocou, mas no segundo dia, aí ele incluiu no setlist, eu vendi um rim, tava lá na primeira fileira, e assim que começou, eu já comecei a lacrimejar e ergui meu copo de uísque ali pro Dylan, como se agradecesse a ele ali, né? Eu olhei pra ele. E eu juro que eu vi ele olhando e dando aquele menear minimalista com a cabeça, sabe? Igual ele disse que trocou olhares com o Buddy Holly lá em 1959, nos últimos shows da vida do músico, do Buddy Holly. E Dylan também disse que sentiu a presença de Buddy Holly durante as gravações de Time Out of Mind. Enfim. Se ele sentiu a presença de Buddy Holly, por que eu não posso ver ele menear a cabeça pra mim, não é mesmo? I'm tired of talking. I'm tired of trying to explain. All my comes to please you. Love never holding pain. Um blues com tempero malandro, sensual, meio R&B, para contar a história de uma pessoa inconformada com o que aconteceu consigo e com o mundo a seu redor, né? Nessa música Till I Fell in Love With You, que novamente tem esses ecos daquele disco World Gone Wrong. E aí, a cada refrão, o narrador diz que estava bem até se apaixonar por alguém. E a cada estrofe, um mundo desmoronando, a sensação de estar contra a parede, de ver sua casa pegando fogo, lixo acumulando, enfim. Há cansaço, há melancolia, mas há um certo orgulho tipicamente masculino, né? Não só pelo refrão, mas principalmente pela frase empolgante e arrogante. Quando eu partir, você vai se lembrar do meu nome, eu vou conquistar meu caminho para riqueza e fama. Enfim, né? Para mim, ela me soa como uma ode, né, um reflexo ali aos diversos blues que a gente ouviu, quase como um desabafo depois da clássica Baby Please Don't Go, né? Não vá, meu amor, mas já que foi, eu vou ficar aqui, desabafar aqui, falar umas verdades. Ou o amor seja o sonho, ou a esperança pela liberdade. Não há referências diretas, mas se pensar nessa música logo depois de Trying to Get to Heaven, é como se o paraíso trouxesse essa dor da perseverança, assim. I've been to London, and I've been to Gallipoli. I followed the river, and I got to the sea. Not Dark Yet talvez seja a favorita de muitos fãs, né? Impossível não se deixar levar pelas imagens e sensações dessa música, né? É tida por muitos como uma obra-prima, sendo colocada junto de muitos clássicos do Dylan, assim, né? Novamente, a gente tem um narrador melancólico, com dificuldades em dormir e olhando para um mundo vazio, cheio de mentiras. É uma canção que talvez melhor represente a visão geral sobre o disco, que muitas pessoas enxergam como um disco sobre envelhecer. E é muito comum ver o Bob Dylan utilizar de reflexões sobre a sua vida, seu momento, para as canções de histórias diversas. Sei lá. Em Not Dark Yet, se a gente for pensar por essa perspectiva, o Bob Dylan talvez ilustre seu momento como avô, como a sombra do que foi, sobre as dores e desconfortos físicos que a idade representeia e sobre o término do casamento, da morte do seu amigo Jerry Garcia, né? Tudo isso misturado aos outros elementos que eu comentei até no disco, no episódio anterior. No contexto ali, se a gente pensar naqueles temas, naqueles universos, no contexto da peregrinação do nosso herói negro em busca pela liberdade, aqui talvez apresente um fim triste, frustrado, um homem preso numa solitária, quem sabe, aguardando o momento da sua execução. Lembra a música Delia, do disco World Gone Wrong, em que o personagem Curtis sente o peso da culpa pelo crime que cometeu e as consequências de uma vida atrás das grades. E aí, se na canção anterior ele afirma que Deus é seu escudo,
né? Agora o narrador não escuta nem o murmúrio de uma oração. E vale lembrar que ela foi escolhida para estar numa espécie de trilha sonora de A Última Paixão de Cristo, aquele filme polêmico do Mel Gibson de 2004, com Jesus que é completamente debulhado. Então aí você já tem mais uma relação, talvez ali, implícita com com as alegorias, né? Em Not Dark Yet, é como se a jornada do herói, ou a nossa própria, tivesse num momento tortuoso, difícil, desafiado, assim, né? Ora acreditando, ora desacreditando. Aqui eu acho que é o fundo do poço, no final das contas. Mas mesmo nesse buraco, o narrador lembra das cartas da sua amada, lembra das suas viagens mundo afora. Tem uma certa doçura nessa quase despedida. E ao vivo, essa música pra mim é linda. Eu lembro quando eu a vi ao vivo, foi arrebatador. O trecho que eu escolhi aqui foi justamente do show de em São Paulo em 2012. Eu acho incrível como a banda, quando você ouve a música inteira, ali, em especial o baterista, ele entende a mudança de clima, e quando o Dylan deixa soando por mais tempo, né, o órgão ali, ele prontamente abre também a sua forma de tocar, deixa o chimbal mais aberto, justamente para deixar a música mais solta, mais flutuando, sei lá. Enfim, viajei aqui. Cold Iron's Bound abre num climão tenebroso. Aqui precisamos admitir que a ambiência dá um tempero relevante. Muito obrigado, Lanois. E aí temos um narrador acorrentado na sofrência extrema pela sua amada, preso numa cela que poderia muito bem ser o inferno de Dante. Não só os milhões de milhas como em Million Miles, agora é só 20 milhas longe da cidade, provavelmente numa penitenciária qualquer. Dessa vez, a ideia de termos o ponto de vista de um criminoso fica claro. Mais do que criminoso, aliás. Aqui talvez seja de fato o caso de um feminicídio, uma balada sangrenta, nem tão balada, né? Um homem obcecado por uma mulher, vendo o seu mundo inteiro nela e junto com ela vê que há mentiras, há traições. Ou esse homem, se a gente pensar naquela ideia do negro ali, esse homem acorrentado seja um escravo, sofrendo os abusos tão comuns. Sobre a traição que ele sente, talvez esteja atrelada à de um delator ou delatora sobre os seus planos de liberdade. Chegamos ao cover de Bob Dylan para a canção da Adele. Brincadeiras à parte. É uma canção romântica, daquelas bem melosas, quase flertando com o brega. O Graham, aquele autor lá, vê nela o início do lampejo assassino. E eu acho exagerado. O narrador segurando a amada por 1 milhão de anos, se fosse um sequestro, sei lá. Há quem acha que Make You Feel My Love seja uma imposição, quase uma ameaça. Eu vou fazer você sentir o meu amor. Eu entendo esse olhar. Tipo aquela música do Every Breath You Take, do Police, sabe? Mas eu vou tá te vendo. Mas eu vejo mais como um convite, um tanto súplica, né? Mas ainda assim, um convite amoroso. Esse amor é para uma mulher ou para o futuro da vida do narrador pela própria liberdade ou com a justiça, né? Como se ele dissesse: liberdade e justiça, venham comigo e eu não vou te decepcionar. Vou fazer jus a essa conquista, a essa relação. E aí dentro do songbook de Bob Dylan, essa música é uma preciosidade pelo seu sucesso, né? Além de ser gravada pela Adele, também recebeu mais de 400 outras versões. A primeira versão foi do Billy Joel, lançada ainda em 1997, e o Garth Brooks foi outro que conquistou grande sucesso fazendo uma versão dela. Eu acho que é uma canção romântica e até meio esquisita dentro desse disco, assim, né? Ela tem um conforto amoroso que parece destoar da tristeza, da dor.
Ainda assim, é uma canção de esperança e, portanto, de ausência, né? Por mais feliz que ela se propõe, ainda é só uma proposta, né? Ainda é só um convite. Skies are gray. I'm looking for anything that'll bring a happy glow. Night or day. It doesn't matter anymore where I go. I just go. Se Make You Feel My Love é uma canção romântica, tradicional, que parece estar deslocada, I Can't Wait é o tom exato de um tipo de amor do disco. Um desespero que atravessa emoções, que pode até ter boas intenções, mas que no final não é um pedido, um convite, nem súplica. É uma ameaça. Eu não sei até quando eu consigo esperar. Então é uma letra intensa, desesperada, mas não tem como passar pano. Aí grita mesmo, agressão mesmo, né? Feminicídio, como uma tradicional e já ultrapassada balada sangrenta. Na minha cabeça é a mesma essência da música You're Gonna Quit Me Baby. No dia que você me abandonar, é o dia que você morre. Talvez seja o mesmo narrador de Cold Iron's Bound, preso numa penitenciária com pessoas em todos os lados e ele só pensando o que fazer e se conseguir, quando, né? E se conseguir sair dali, assim. Então o cara já tá meio na fissura. Sobre o aspecto temático do disco e pensando nessa narrativa do álbum, essa penúltima faixa é o ápice da raiva, do incômodo, da frustração de não conseguir a tal liberdade, a tal justiça ou essa mulher ali que eu quero, né, possuir. Every day is the same thing. Up the door. Try to repair went wrong the day before. Some things in life, it just gets too late to learn. I'm lost somewhere. I must have made a few bad turns. Então chegamos à canção final do disco, uma amorosa canção que se estende por 16 minutos e 31 segundos sem ao menos ter um refrãozinho bem estruturado. Até então, a sua canção mais longa era Desolation Row, com 11 minutos e 20 segundos, seguida por Sad Eye Lady of the Lowlands, com 3 segundos a menos. E aí, já que eu tô falando nisso, vale lembrar que mais recentemente o Bob Dylan se superou, gravando Murder Most Fall em 16 minutos e 55 segundos. Mas enfim, chega de curiosidades inúteis. O Gueio Marcos ilustrou bem o clima da canção quando ele disse uma vez: tudo culmina em Highlands, um monólogo monótono, sem orquestração, sem dramatismo, melancólico e abatido, amargo e divertido, que descreve tanto um dia quanto uma vida. A música é sobre um homem mais velho que vive em quartos horrivelmente mobiliados no centro decadente de alguma cidade em declínio, a atemporal e tipicamente americana Nowheresville, que você vê em Blue Velvet de David Lynch, levantando-se e saindo para caminhar, talvez pela primeira vez em semanas. Ao longo da música, ele relata suas aventuras, relembra as pessoas que conheceu e aquelas que evitou. Em certo sentido, nada acontece. De outra perspectiva, uma vida é resolvida. A música é o sonho de outra pessoa, mas, como Dylan canta, você está sonhando e não consegue acordar. A canção abre como uma referência direta à poesia My Heart's in the Highlands, do escocês Robert Burns, do século XVIII. Se nessa referência o poema gira em torno de uma ode saudosa às terras altas, né, uma região montanhosa da Escócia, na música do Dylan a referência talvez seja um jogo de palavras. Será que as terras altas não seria o próprio paraíso na vida após a morte? Sob a perspectiva do nosso herói em busca de liberdade, talvez a única que exista para ele está, infelizmente, no término da vida.
Por outro lado, eu acho que Highlands critica um tema que de alguma forma circula em diversas músicas, principalmente aquelas com forte relação com as baladas sangrentas, que é o retrato desse homem raivoso, agressivo, ameaçador. Nessa pessoa também esconde uma pessoa acuada, desesperada e de certa forma impotente. E aí nessa música, em Highlands, o diálogo com a garçonete é a chave. Uma mulher que parece estar interessada, curiosa com o narrador, que ele se esquiva, se amedronta com tamanha força, com essa força feminina que ele se depara ali, né? Ela mesma questiona se ele não conhece muito sobre as mulheres, que responde que já leu Erica Jong, uma escritora da década de 70, que traz o tema da sexualidade feminina abertamente, mas é tido para muitos como aquele best-seller bem fajuto, né? No livro do Graylee Heron, ele utiliza o termo do grande lobo mau para mostrar toda a pomposidade da figura machista, né? Que nessa música é retratada de outro jeito. Alguém fraco, fajuto, impostor, como se as narrativas das baladas sangrentas escondessem uma fraqueza dessa masculinidade frágil. É meio que o Dylan dizendo: o grande lobo mau é um red pill. E eu acho que, inacreditavelmente, só mudando aqui, o Bob Dylan decorou essa música para tocar apenas 9 vezes ao vivo. Doideira, né? Ufa! Trilhamos por completo Time Out of Mind. Eu quis traçar paralelos com as canções porque penso que de fato tem relações, né? Principalmente sobre aqueles 3 universos, apesar de não ter tanta a ponte de criar uma narrativa de um crime, como sugerido pelo autor que eu comentei ao longo do episódio. Como a vida imita a arte, logo após terminar as gravações, mas meses antes do lançamento desse disco sobre quase morte e de peregrinação para a salvação, o Bob Dylan contraiu histoplasmose, que é a infecção causada por um vírus, né? Na época, ele divulgou um comunicado que achou que encontraria Elvis Presley, ou seja, ia pro saco. Numa entrevista na época, ele contou: foi algo chamado histoplasmose, causado pela inalação acidental de um monte de coisas que estavam em um dos rios perto de onde eu moro. Talvez um mês ou 2 a 3 dias por ano, as margens do rio ficam todas enlameadas, então o vento sopra e um monte de sujeira fica no ar. Por acaso, inalei um monte disso. Foi isso que me deixou doente. Entrou na região do meu coração, mas não foi nada que realmente atacasse meu coração. Por sorte, deu tudo certo, nenhum problema gravíssimo, e ele voltou a excursionar, tanto que tá aí, vivão e vivendo. Time Out of Mind foi um sucesso comercial, tido como a volta, mais uma, né, do Bob Dylan. Ganhou disco de platina nos Estados Unidos e disco de ouro na Inglaterra. Na Noruega, ele ficou em 2º lugar. A crítica especializada também recebeu muito bem o disco, né, dizendo que ele atingiu uma visão mais sábia e ampla. É um dos meus discos favoritos, um daqueles que eu me pego ouvindo de tempos em tempos. Há uma dor que a gente parece se identificar de vez em quando, para além de todo esse paralelo que eu comentei aqui, né? Eu acho que é um disco que eu tenho muito, muito carinho. E além dos temas das músicas, é um belo disco pelo timbre de voz do Dylan. Eu acho que nesse disco ele parece ter encontrado a altura, o tom, né, a maneira, o ideal de usar a sua voz, tornando as suas limitações técnicas ali uma assinatura positiva, né, como ele já fez muitas outras vezes. É isso. Para quem ficou até aqui, comenta qual disco você acha que vale ter uma imersão como essa que eu fiz aqui. Eu poderia falar muito mais e até pensei em fazer uma parte 3, mas eu acho que já falei, né, o suficiente por enquanto sobre esse disco. Abraços e até a próxima.